Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e continuamos com nossos estudos sobre guerra contra os santos. Hoje, especificamente, sobre a necessidade que temos de julgar todas as coisas, sejam espirituais, sejam materiais. Para início, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Então, nós temos uma necessidade muito grande, meus irmãos, de nos prostrarmos ao Senhor e buscarmos conhecimento espiritual, sendo muito cauteloso com coisas naturais. Então, nós entendemos aqui a nossa profunda dependência do nosso Senhor, a nossa profunda dependência uns dos outros, para estarmos admoestando uns aos outros e avaliando, e estarmos ajudando uns aos outros a discernirmos o que é correto, o que não é, o que é de Deus, o que não é. Porque nós, queira sim, queira não, temos uma parte que ela é natural. E muitas vezes ela prevalece ao espiritual. E esse texto está dizendo, deixando claro, que o homem natural não compreende as coisas espirituais. As coisas espirituais aí está escrito com letra maiúscula, não é? Então está relatando, está falando sobre as coisas de Deus. As coisas de Deus para o homem parecem loucura. Mas o homem espiritual, aquele que é espiritual, discerne todas as coisas. O que nós podemos compreender por todas as coisas? Ele julga todas as coisas. Podemos compreender tanto coisas espirituais quanto materiais, as coisas que nos cercam, as circunstâncias que nos cercam. Afinal de contas, somos seres espirituais e saibamos, guarde isso na sua mente, tudo que nos cerca irá, de alguma maneira, influenciar no nosso estado de espírito, no nosso âmbito espiritual. Assim como tudo que altera, tudo que chega no nosso espírito irá influenciar as circunstâncias que nos cercam. O inimigo, sabendo que os homens naturais não conseguem discernir, não conseguem entender as coisas espirituais, o que ele faz? Busca nos enganar com coisas naturais, fazendo com que essas coisas naturais se passem por espirituais. Então nós temos aquela aceitação, aquela tranquilidade, nós absorvemos aquele conteúdo, aquela doutrina, aquela circunstância como se fosse de Deus. Mas não é. Irmãos, em muitos e muitos momentos, aquilo que parece mais óbvio para a nossa naturalidade, aos olhos de Deus, não será a coisa mais óbvia, não será o caminho lógico a ser feito. Estejamos atentos a isso, com respeito aos dons espirituais, com respeito ao modelo de culto o qual nós estamos submetidos. Estejamos atentos, porque coisas belas, naturalmente falando, podem estar carregando coisas terríveis espiritualmente falando. E o diabo, ele não se importa de você não entender as coisas espirituais. Ele simplesmente irá te encher de coisas aparentemente espirituais, mas que são naturais, e seremos enganados. E você será enganado. Meus irmãos, olha só. Muitos estudiosos afirmam que a Europa vive um pós-cristianismo. E como se deu esse processo na Europa? Muitíssimo parecido com o processo que está acontecendo no Brasil. Uma naturalização, um aperfeiçoamento dos moldes de culto, um aperfeiçoamento do cântico, da instrumentação, um aperfeiçoamento da fala, um aperfeiçoamento da técnica e a perca total do sentido espiritual das coisas.
No Brasil, irmãos, nós temos cerca de 15% das pessoas que afirmam não terem religião. Não tenho religião nenhuma. Observando a nova geração, dos 15 aos 25 anos de idade, no Brasil, já está caminhando para 30% das pessoas que dizem eu não tenho religião. Olha o quanto isso é sério. E olha o quanto as nossas igrejas estão repletas de técnicas, estão repletas de eventos. Não é maravilhoso quando a gente vê universidades, como temos visto aí, centenas de jovens cantando e louvando a Deus ao som de instrumentação super legal, não é? Esses jovens não têm interioridade espiritual nenhuma, mas estão entregues à técnica, estão entregues à cultura do entretenimento. Os jovens, esses jovens de 14 a 25 anos, eles estão na igreja, mas também estão no mundo. Eles não ligam Lé com Cré, eles não são ensinados. E observe, as palavras, apesar de usarem a Bíblia, elas não têm conexão espiritual nenhuma com nada. É totalmente deslocada da realidade. As palavras. Tomás de Aquino dizia que a Bíblia, ela é um livro de regras, ela é um livro de doutrinas, mas que essa doutrina precisa ser quebrada para que nós possamos aplicar a nossa realidade. Quebrada no sentido de esmiuçada, trabalhada, para que nós possamos aplicar a nossa realidade. Porque senão pode ser que ela fique etérea, pode ser que ela fique no âmbito das ideias. Por exemplo, grande parte desses jovens de 14 a 25 anos tem uma vida sexualmente ativa, mesmo não sendo casados. Mas estão na igreja, são ministros de louvor, são ministros da palavra de Deus, mas eles vivem em fornicação. Como pode isso? Percebe que não tem uma carga espiritual verdadeira? O que existe é uma casca, uma coisa externa, movido principalmente pelo entretenimento, quando falo aqui sobre os jovens. É muito interessante, eu tenho algum contato com um jovem e eu pergunto para eles por que eles vão à congregação. E é muito interessante, eles falam assim, nossa, lá é muito legal, eu gosto muito de lá, muitas pessoas legais. Nossa, o pastor é muito legal, o louvor é muito bonito. Esse é o motivo da igreja, irmãos? Esse é o motivo pelo qual nós nos reunimos? Não é. Então, qualquer tipo de reunião agora, barbearia, reunião de polidense, como tem acontecido na Alemanha, a pessoa vai para a igreja e faz uma apresentação de polidense dentro da igreja. E os irmãos batem palma e gritam aleluia. A pessoa só não está sem roupa, mas ela está dançando num polidense, fazendo uma apresentação, segundo ela, artística de polidense. Então, churrascaria, lanchonete, é todo tipo de coisa que definitivamente não atrai verdadeiramente a Deus e não molda verdadeiramente o caráter, transformando a pessoa espiritualmente. Para os mais velhos, o aspecto fundamental que os tem tirado da congregação é a teologia da prosperidade. Prometeram essas pessoas mais de idade, quando eu digo assim, a partir dos 25, 40, 50, 60 anos, que eles iriam ficar ricos porque é prosperidade, é porque é a vitória, porque utilizando-se sempre do Velho Testamento, e essas pessoas deram com os burros na água. E se chatearam e se voltaram contra Deus. E nós temos também todo tipo de abuso que faz com que essas pessoas se distanciem da congregação. Um ponto importante no texto que nós lemos é que ele diz que o homem espiritual julga todas as coisas. O que é julgar? Julgar é fazer uma análise. É avaliar com escrutínio aquela situação em que ele está colocado. Irmãos, qual a capacidade da igreja hoje de estar avaliando as suas próprias ações?
não tem conhecimento bíblico nenhum ou quase nenhum. Eu encorajo os irmãos, por favor, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia aos pés do Senhor, sempre, sempre. É melhor você conhecer o Senhor do que conhecer a Bíblia. Mas um caminho muito bom para você conhecer o Senhor é conhecer a Bíblia. O cristão verdadeiro, ele julga todas as coisas. Então, ele aceita e paga o preço verdadeiramente, ou ele não aceita e paga o preço verdadeiramente, ou ele fica à espera de Deus se revelar a ele para que ele possa aderir àquela situação. Nós temos um exemplo claro disso na vida de Pedro. Pedro não comia animais de unha fendida. E não comia, acabou. Está resolvido. É imundo. Pronto. Mas chega um determinado momento em que Deus revela para ele que ele deveria comer. Deus fala para ele assim, mata e come. Então, ele mata e come a partir de uma palavra verdadeira de Deus. Vamos ler agora 1 Coríntios 11, verso 31. Vamos a partir do 30. Esse aqui é aquele momento da ceia do Senhor, que muito provavelmente os irmãos conhecem bem. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui nós temos uma coisa extremamente importante, que é, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O texto logo anterior está dizendo, portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examinar, cuidadosamente entender quem você é, as circunstâncias que te cercam, que tipo de ação você tem tido, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito material. Julgar, decidir, eu aceito, eu não aceito, eu faço, eu não faço. É isso, irmãos, nós precisamos ter essa habilidade de examinarmos a nós mesmos diante da luz que é a luz de Cristo. Para isso precisamos conhecer a Cristo e precisamos conhecer também a sua palavra. Vamos ler 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos da malícia e adultos no entendimento. O contexto aqui, irmãos, como nós podemos ver, é sobre os dons espirituais, outras línguas, por exemplo. Mas é claro que esse texto se aplica à nossa vida prática, à nossa vida diária. Devemos ser adultos, devemos julgar tanto as coisas imateriais, os dons espirituais, claro, mas também devemos examinar as coisas à nossa volta. Oração em línguas devemos avaliar? Claro. Subir para o monte para ver folha pegando fogo, devemos avaliar? Isso é válido? Isso não é válido? Dente de ouro. Onde estão as pessoas que receberam dentes de ouro? Faz ideia? Receberam, só porque esses dentes de ouro caíram e se mostraram falsos. Não era dente de ouro. Houveram dentistas que avaliaram esses dentes. E esses dentes se desfizeram. De fato aconteceu na realidade? Aconteceu. Era Deus agindo? Não, não era Deus agindo. Devemos avaliar celular. Como um celular interfere na minha vida espiritual? Pode um celular interferir na minha vida espiritual? Uma TV, um programa de TV? Pode interferir na nossa vida espiritual? O Estado, as instituições do Estado podem intervir na nossa vida espiritual? No modus operandi da nossa mente? É claro que pode. Um emprego pode fazer isso? Claro que pode. Observe, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, irmãos, por favor, entendam. Tudo no mundo tem a potencialidade de ser mal, de destruir a sua vida com Deus. Tudo no mundo tem essa possibilidade, tem essa potência. O inimigo pode agir ou não agir por determinados instrumentos. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, a partir do verso 19. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Examinai tudo. Esse exame, meus irmãos, deve ser feito a partir de que lugar? A partir de quais critérios? Se você não tem critério algum, se nós não temos, seremos enganados inevitavelmente. Sabe, irmãos, o intuito desse canal é que o corpo de Cristo cresça de maneira saudável. Nós buscamos aqui dar ferramenta para os irmãos fazerem esse tipo de exame. Por isso é que eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada. Envie esse vídeo a outras pessoas. Irmãos, nós estamos tão carentes de termos critérios pelos quais possamos examinar as coisas. Só assim, irmãos, nós poderemos reter o bem, reter o que é bom. Vamos ler agora Filipenses capítulo 1, versos 9 e 10. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais em ciência e em todo conhecimento. Que o nosso amor, que o vosso amor cresça em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, para que aproveis as coisas excelentes. Irmãos, que o nosso amor cresça em ciência e em todo o conhecimento, com o fim de que possamos aprovar as coisas excelentes. A palavra de Deus vai nos dizer que nos últimos dias nós perderemos o amor para com os bons. Aquilo que é excelente nós não gostaremos. Sabe, irmãos, o que nós estamos vendo é falta de critério e apego a coisas que o Senhor tem como mal. Mas como essas coisas são tão naturais, chegam a nós de maneira tão natural, e nós não reconhecemos as coisas espirituais porque nos parece loucura, então nós aceitamos essas coisas naturais como se fossem espirituais e somos enganados. Muito obrigado por assistir, fique com Deus e até a próxima.